Em nossa aula de ecologia de hoje, iremos falar sobre dois assuntos, sobre habitat e nicho ecológico. Durante nossa aula, iremos ver quais são as semelhanças e diferenças dos dois e também iremos ver qual a sua importância para nós seres vivos e seu papel principal ecologicamente falando. Antes de darmos início à nossa aula, irei apresentar o nosso grupo, que é formado por mim, Beatriz, Erlene Carneiro, Maria Francisca e Elisângela. Habitat. O que é o habitat? Na ecologia, é um termo bastante utilizado e de respeito ao local onde uma determinada espécie vive e desenvolve-se. Ou seja, o habitat é um ambiente propício para que uma espécie ela possa alimentar-se e reproduzir-se. No entanto, cada espécie vive um ambiente específico, representando pelo conjunto de fatores bióticos e abióticos. Geralmente, o habitat é caracterizado por uma forma vegetal ou característica física predominante. Na ecologia, os habitats eles são diferenciados em terrestres e aquáticos. Assim, ele é o local que oferece as condições climáticas, físicas, alimentares ideais para o desenvolvimento de uma determinada espécie. Um dos exemplos é o habitat do leão, é a savana. Vale também ressaltar, né, que o ser humano ele também é capaz de criar habitat, ou seja, criar ambientes semelhantes aos naturais para comportar uma determinada espécie. Mas como? Um dos exemplos do habitat artificial pode ser observado a criação de peixes. A criação de peixe é dado como exemplo porque é feito pelos seres humanos de forma artificial. São feitos açudes dentro de quintais, terrenos baldios e ali são depositados os peixes, onde vão ter que conviver em um novo habitat, mas que imita o habitat já criado antigamente, onde eles já viviam. Dando sequência à hábitat, como a colega Maria Francisca acabou de especificar, um habitat é composto de fatores físicos como solo, umidade, intervalo de temperatura e intensidade da luz, bem como fatores bióticos, como a disponibilidade de alimentos e a presença ou ausência de predadores. E a gente pode observar que existem alguns tipos de habitat, como florestas, cavernas, campos, desertos, montanhas, vales e ambientes subterrâneos. São alguns dos exemplos de habitat terrestres. Não podemos deixar de observar que os ambientes rural e urbano, mesmo criado pelos seres humanos, também podem ser classificados como tipo de habitat. Já que falamos um pouco sobre o que é o habitat, vamos agora entrar na parte de nicho ecológico e ver cada peculiaridade desse tema tão abrangente. Nós vamos estar falando sobre nicho ecológico, vamos conhecer o conceito, vamos entender a importância que ele tem para o ecossistema e vamos também estar conhecendo os tipos de nicho que tem. Mas vem a pergunta, nicho ecológico e habitat são a mesma coisa? Não, eles não são. Qual a diferença entre eles dois? O habitat ele vai estar se referindo ao local onde a espécie vive. Já o nicho ecológico, ele vai estar se referindo à função que essa espécie vai desenvolver nesse local. Por exemplo, o modo de vida dessa espécie, a reprodução, as relações ecológicas, a alimentação que ela vai ter, quem são seus predadores natural e o modo de vida que ela vai exercer nesse ambiente. Então, esse será o nicho ecológico. Por exemplo, o leão ele é um predador, vive na savana, ele é um carnívoro, então ele se alimenta de zebras, de antílope e de búfalo. Mas o leão ele tem competidores. Quem seriam esses competidores do leão?
as hienas, os guepardos e os cachorros selvagens. Então, eles vão competir no mesmo ambiente pelo mesmo tipo de alimento, que seriam carnívoros, né? Então, esse é o nicho ecológico. Então, vamos conhecer agora a importância que o nicho tem para o ecossistema. Ele é fundamental para a manutenção e a evolução da vida no planeta, porque ele vai ajudar a definir de que forma uma espécie ela será capaz de sobreviver em determinado ambiente, determinando como será a relação e a interação com o ecossistema e com as demais espécies que vivem ali. E vamos ver quais os dois tipos de nicho que tem, que seria o nicho fundamental e o nicho efetivo. Qual seria esse nicho fundamental? Ele está se referindo às condições e os recursos necessários para que uma espécie ela possa existir. Ele leva em consideração, nesse caso, um ambiente livre de inimigos naturais e de competidores entre as espécies, né? Então, eles vão ter um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais propício para a sobrevivência dele. Então, já no nicho efetivo, ele já tem condições necessárias para a sobrevivência de uma espécie. Então, nesse caso, já vai levar em consideração que já vai ter a presença de competidores e também de predadores, que no caso já vai ser mais difícil pela procura de alimentos, porque já, além dele ter que competir com outros animais por alimento, ele ainda vai ter predadores que podem predá-lo, né? No caso, já vai ser um ambiente mais difícil de uma espécie conseguir sobreviver. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Podemos ver a diferença entre habitat e nicho ecológico e também as suas semelhanças. Podemos ver que o habitat está relacionado ao lugar, o ambiente físico que esse organismo vive, e onde ele pode encontrar alimento, abrigo, proteção e companheiros para reprodução. O habitat ele é o ambiente natural em que vive o organismo, ou seja, o ambiente físico que envolve a população de espécies. Temos vários exemplos, né, em que foram citados em nosso vídeo e em nossa aula. Também é interessante apontar que cada habitat ele pode proporcionar muitos nichos diferentes, ou seja, os nichos estão presentes dentro do habitat. Habitat, local físico, né? E o nicho ecológico, eles são representados pelas peculiaridades, né, que estão dentro desse habitat. Esperamos que tenham gostado de nossa aula e espero que tenham entendido.